passando por algum... Poderia ter tido... Porque você sabe que acidente é fração de segundo. Fração de segundo. Eu me atrasei 35 segundos. Meu, é o universo. Vocês entendem isso, pai? Uma fatalidade. 35 segundos é muito tempo. Porque você às vezes não bate com... né? Ui, desviou, não bateu. E às vezes essa batida pode ser fatal. O que é meio minuto? É muita coisa. Então a partir daí, a gente tem que entender que peraí, então eu sou grato àquele taxista, porque de alguma forma ele mudou a minha história. Eu preciso acreditar nisso. Então vamos lá? Esse é o Pedro Calabrese, ele é um pesquisador do Laboratório de Neurociência da Escola de Medicina da USP, né? Da Unifesp. É um professor da Belas Artes, Casa do Saber, que é também na USP. E também ele é presidente do Instituto Neurovox. Se vocês quiserem entrar na internet e saber sobre ele, procura lá no Instagram, Neurovox, tem vários vídeos desse cara. Olha, já foi na Fátima Bernardi, o cara é fera. Ó, opa, cadê? Já foi no Pedro Bial também no programa. Enfim, o cara é um cara muito assistido. Se fala muito, um cara muito intelectual na questão de neurociência. Então vamos compartilhar um pouquinho aí. Isso é uma palavra que é muito utilizada nos dias de hoje. Mas gratidão. Isso é uma palavra que é muito utilizada nos dias de hoje. Mas afinal, o que é a gratidão? Além disso, quais são os efeitos da gratidão sobre o corpo humano de maneira geral e sobre o cérebro humano de maneira específica? E por consequência, quais são os efeitos da gratidão sobre a nossa mente e o nosso comportamento? É sobre isso que nós falaremos hoje. Gratidão é um tanto quanto banalizada nos dias de hoje, mais ou menos como a palavra felicidade. Veja que felicidade, na Grécia Antiga, por exemplo, era uma palavra muito séria, era uma palavra que envolvia conceitos e reflexões profundos. E, no entanto, hoje felicidade também é algo muito banalizado. Afinal de contas, você compra a felicidade no McLanche. Nós podemos dizer algo semelhante a respeito da questão da gratidão. As pessoas utilizam a palavra gratidão hoje em quaisquer comunicações corriqueiras. É mais ou menos como o tudo bem que nós utilizamos perguntando no início de e-mails ou no início de mensagens de WhatsApp. Você envia uma mensagem de WhatsApp para uma pessoa e fala: oi fulano, tudo bem? Você envia um e-mail a uma pessoa e diz: oi fulana, tudo bem? E você não quer genuinamente saber como a pessoa está. Você não tem um genuíno interesse a respeito de como a pessoa está. Existe um certo protocolo social, existe uma certa etiqueta da comunicação a qual nós nos acostumamos e tudo bem se tornou quase uma parte automática disso. E veja que gratidão também tem passado por esse processo. É muito comum hoje as pessoas falarem sobre algo positivo, às vezes a coisa mais corriqueira que existe, e elas terminam um post de Facebook ou então no Instagram com hashtag gratidão. A gratidão está quase automática para muita gente. E no fim das contas, isso quase que naturalmente faz com que ela perca um pouco do seu sentido. E é por isso que eu estou gravando o vídeo de hoje. É para que nós façamos uma reflexão a respeito do significado de gratidão, é para que a gente entenda como que funciona a gratidão, como que ela se aplica na vida humana, e além disso, como não poderia deixar de ser, afinal, vocês que já conhecem o canal sabem um pouco como é o meu trabalho, nós discutiremos sobre o cérebro e as relações entre mente, cérebro e comportamento nesse processo chamado gratidão. Mas indo direto ao ponto, o que então é a gratidão? Nós podemos dizer que a gratidão é simultaneamente uma emoção, um sentimento, uma certa consciência racional e também um comportamento, ou seja, uma forma de agir. A definição mais comum de gratidão, que você encontra nos dicionários de filosofia, nos dicionários de psicologia, que você encontra inclusive nos dicionários comuns da língua portuguesa, é a seguinte: gratidão é o reconhecimento de elementos de valor na sua vida,
que podem ser, por exemplo, conquistas que você teve no passado, que pode ser um momento que você está vivendo no presente, que pode ser uma relação que você tem, que pode ser, inclusive, um evento que ocorreu esporadicamente dentro de uma relação, ou às vezes na sua vida pessoal, na sua vida profissional. De maneira geral, então, a gratidão envolve o reconhecimento de valor das coisas da vida que merecem esse reconhecimento, das coisas da vida que merecem essa energia positiva. E o uso da palavra energia aqui é no sentido cognitivo, é no sentido atencional, no sentido de foco. Afinal de contas, atenção é a energia que nós dedicamos a um estímulo. E, portanto, quando falamos de gratidão, estamos falando de um investimento de energia no reconhecimento daquilo que merece valor em nossas vidas. Mas eu não quero me antecipar. Eu retornarei a essa ideia de dar atenção àquilo que merece valor daqui a pouquinho. Neste momento, eu apenas quero que vocês saibam que a definição típica que nós temos de gratidão é essa. Uma definição muito geral e muito simples, na verdade. É o reconhecimento de valor nas coisas da nossa vida. Baseado nessa grande definição de gratidão, nós temos essencialmente 3 tipos de gratidão. Eu vou definir cada um desses tipos e eu vou explicar quais são os problemas de você adotar certos tipos de gratidão na sua vida. O primeiro tipo de gratidão eu já falei no começo do vídeo. Trata-se da gratidão automática, dessa gratidão que nós utilizamos mais como protocolo social de linguagem, tal como o tudo bem, do e-mail e do WhatsApp. Ou seja, é quando nós usamos a palavra gratidão, mas não de fato estamos experienciando a gratidão. É quando nós apenas aparentamos que estamos dando valor àquilo que merece valor, quando na verdade estamos apenas falando da boca para fora. Você provavelmente conhece bastante gente que hoje, especialmente nas redes sociais, utiliza a palavra gratidão de uma forma bastante vazia. No fim das contas é só um recurso de linguagem. Na verdade, não há, de fato, um ato de valorização, um ato de reconhecimento daquilo que merece valor na vida. Esse, então, é o tipo mais vazio de gratidão. Trata-se de uma gratidão meramente cosmética, ou seja, não se trata de uma emoção, sentimento, consciência racional e comportamento de reconhecimento de valor. Faço aqui um alerta, porque muitos de vocês, nesse momento, podem estar com raiva de mim. Afinal de contas, você pode usar a gratidão nas suas postagens no Facebook e no Instagram e você pode perfeitamente estar, de fato, experienciando a gratidão no seu sentido pleno. Não tem problema algum, isso é plenamente possível e, de fato, muita gente faz isso. Eu só estou alertando para o fato de que, frequentemente, o uso da gratidão também pode ser meramente cosmético, meramente estético e, portanto, vazio. O segundo tipo de gratidão é muito comum e eu tenho certeza de que todos vocês já experienciaram isso. Tenho certeza, aliás, de que periodicamente você tem essa experiência. Trata-se da gratidão que ocorre em momentos pontuais, momentos que costumam ser muito intensos, mas que costumam ser pontuais na vida. Por exemplo, quando você recebe uma promoção no seu emprego, quando você recebe um presente inesperado de uma pessoa querida, ou a visita de uma pessoa amada que você não estava esperando, ou mesmo quando você estava esperando, mas aquilo é um motivo de reconhecimento e valor. Quando você passa no vestibular, quando você inicia um relacionamento com uma pessoa pela qual você tem um gigantesco encantamento, quando você é aprovado na pós-graduação ou num concurso público, quando nasce o seu filho, quando nasce o seu neto, enfim, acredito que você entendeu. São momentos pontuais que ocorrem durante a vida, que tendem a ser momentos de grande intensidade emocional, intensidade positiva, obviamente, são momentos onde frequentemente ocorre a experiência de gratidão. E com isso nós podemos, inclusive, dissecar a experiência para entender os seus elementos. Vamos usar o exemplo de quando uma pessoa passa no vestibular. Veja que quando você passa no vestibular, existe um aspecto afetivo dessa gratidão. Esse aspecto envolve emoções e sentimentos, como por exemplo, a alegria, a euforia. A pessoa fica radiante de alegria quando ela passa no vestibular da faculdade dos seus sonhos. Se você quiser entender melhor as relações entre emoções e sentimentos, eu recomendo que você assista ao primeiro vídeo do canal Neurovox, que é chamado justamente O que são emoções e sentimentos. Mas para o nosso vídeo de hoje, eu quero apenas que você observe que a gratidão tem sim um elemento afetivo, de emoção e sentimento positivo. Mas além disso, a gratidão terá também um aspecto cognitivo,
que envolverá uma certa consciência racional, que envolverá atenção, que envolverá memória. Quando a pessoa passa no vestibular, ela lembra de tudo aquilo que ela sofreu para que ela conseguisse finalmente passar, as noites em claro de estudo. Às vezes a pessoa tentou passar no vestibular 1, 2, 3 vezes e não conseguiu, e ela lembra com um certo orgulho daquele esforço e daquilo que ela achou um dia que foi fracasso, mas na verdade foi um aprendizado para que ela conseguisse finalmente chegar lá. Isso se trata de um aspecto cognitivo, da memória, de você olhar para as suas memórias e enxergar as suas memórias de uma maneira diferente, dando valor àquilo que você fez no passado. Existe um aspecto também de olhar para o futuro, de planejamento quando você está grato. A pessoa passa no vestibular e ela faz promessas. Por exemplo, a partir de hoje eu vou ler todos os textos e livros que os professores me recomendarem, sem exceção. Eu nunca mais vou estudar só um dia antes da prova, eu vou de fato me dedicar ao conhecimento. É claro que isso não significa que essas promessas serão cumpridas. Na verdade, daqui a pouquinho eu vou falar sobre os problemas desse tipo de gratidão, da gratidão em relação a momentos intensos e pontuais. Mas evidentemente, quando você está grato, você tende a prometer coisas. A partir daqui eu farei algo diferente. Você tende, não necessariamente às vezes, a prometer coisas, mas você planeja coisas a partir daquele momento que no fim das contas acabou mudando a sua vida. Esses momentos que são pontuais e muito intensos, eles costumam ser momentos de ruptura, onde a partir dali a sua vida vai ser um pouquinho diferente e isso inevitavelmente traz novos planos. E planos são um aspecto cognitivo, um aspecto consciente da nossa vida mental. E finalmente também existe um aspecto de foco, de atenção ao momento presente, de você estar vivenciando, experienciando aquele momento enquanto ele está acontecendo. Quando nós passamos no vestibular, nós saboreamos o dia em que recebemos a notícia. Quando você descobre que a sua esposa está grávida, quando você descobre que você está grávida e você estava muito tempo tentando engravidar, você saboreia aquele momento, você dá foco ao momento que você está vivendo enquanto ele está sendo vivido. E isso também é um aspecto cognitivo, consciente. Existe uma certa racionalidade, inclusive, nisso tudo. E o último elemento da gratidão será, evidentemente, comportamental. Todos esses afetos, emoções e sentimentos, e também todos esses aspectos cognitivos, de memória, de planos, de saborear o presente, de dar foco ao presente, tudo isso irá alterar o seu comportamento. Você tende a agir de forma a valorizar aquilo que merece valorização quando você passa por esses momentos de gratidão. Teu comportamento no dia que você descobriu que você passou no vestibular da faculdade dos teus sonhos foi um comportamento diferente dos dias nos quais você não estava grato. Pois bem, recapitulando então, eu expliquei a vocês os elementos essenciais desse processo de gratidão. Nós temos emoções e sentimentos e, portanto, processos afetivos. Nós temos memórias, planos e um certo foco e saborear do presente, que são elementos cognitivos, e tudo isso resulta em certos padrões de comportamento de uma pessoa que é grata. Pois bem, esse é o segundo tipo de gratidão. A gratidão por momentos pontuais e intensos que ocorrem esporadicamente em nossas vidas. Ela é muito importante, ela tem enorme valor, ela traz coisas muito positivas em nossas vidas. Só que existe um grande problema quando esse é o único tipo de gratidão que você tem na tua vida. Porque você deve concordar comigo que, como a própria definição já nos diz, trata-se de algo que é eventual. Se você for contar com esse tipo de gratidão apenas, isso significa que você será grato apenas eventualmente. Ou seja, raramente, em momentos muito pontuais e esporádicos dentro da tua vida. E a minha percepção é que a maioria das pessoas que experiencia gratidão tende a experienciar dessa forma. E é por isso que o termo que eu uso para definir esse tipo de gratidão é gratidão passiva. É óbvio que estudar para o vestibular não foi passivo, mas a gratidão que você sentiu, ela foi praticamente automática no momento em que você